Devocional já foi lido? Aleluia. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia do livro do Êxodo, capítulo 33, versículos 12 ao 17, que nós queremos falar sobre 3 tipos de cristãos ou de crentes. Aleluia. 3 tipos de crentes, com base neste texto. E eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque nós juntos vamos meditar em alguns versículos. Glória a Deus. O povo a caminho de Canaã terrestre, na sua geração, e na nossa geração, o povo a caminho de Canaã celeste. Quem entendeu, diga amém. Isto, a caminho de Canaã terrestre, foi uma promessa de Deus a Israel. E a caminho de Canaã celeste, foi uma promessa de Jesus ao seu povo, a saber, igreja. Glória a Deus. Judeus, gentios, igreja. Escute. No versículo 12, diz a Bíblia: e Moisés disse ao Senhor: tu me fizestes, eis que me dizes, faça subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, disse Moisés, se realmente tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como eu vou saber disso? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porque achaste graças aos meus olhos e te conheço por nome. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos ver os detalhes deste monólogo. Isso é muito importante. Moisés, sim, sabia o valor da presença de Deus, mais que toda aquela nação. Moisés não conhecia Deus de apenas ouvir falar, ele conhecia de perto, porque com ele conversava cara a cara. Moisés tinha tido lá as suas grandes experiências, bem como também tinha tido seus equívocos antes de tê-lo como amigo e ter com ele intimidade. Louvado seja Deus.
Moisés, irmãos, ele foi um projeto de Deus, desde o ventre da sua mãe, porque ele nasceu num tempo de crise, quando havia uma determinação que todo macho nascido de hebreia seria assassinado. E foi exatamente no momento assim que ele chegou, não na história, mas ele chegou para fazer história. É muito importante quando você entra na história, mas é muito mais importante quando você e eu entramos para fazer história. E o diabo sabe, meus amados e queridos irmãos, quanto Deus é nas nossas vidas, porque algo diferente começa a desabrochar e acontecer em nós, desde a nossa tenra idade. Escute. Moisés, neste diálogo, ele estava fazendo algumas reivindicações precisas, e aquele momento foi um momento de juízo ao povo, que Deus havia feito uma promessa. Porém, muitas das vezes esquecemos que as promessas de Deus, elas são condicionadas às nossas atitudes. Há muitas pessoas que dizem: Deus me falou, Deus me disse, Deus vai fazer, certo, mas é necessário que as suas atitudes estejam conforme a vontade de Deus. Havia uma promessa, havia uma profecia, e Moisés era o instrumento de Deus para que tudo aquilo acontecesse, tudo aquilo se cumprisse. Porém, quando o povo foi tirado do Egito, a Bíblia diz que foi com braço ou mão poderosa de Deus, ou seja, foi Deus quem tirou. Glória a Deus. E o povo sabia disso. Desde a celebração da Páscoa, o povo sabia, aleluia, que era Deus que estaria tirando, que Deus, ele se manifestou através de juízo para o Egito 10 vezes, e o povo não passou pelo juízo, somente os egípcios. Por quê? Porque o povo estava sob a proteção do Todo-Poderoso, e Moisés era o canal entre Deus e o povo. Então o povo sabia que era Deus que estava tratando com eles. Mas, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer que depois que o povo saiu do Egito, que Deus prometeu estar no meio deles, era promessa, mas teve uma coisinha, uma pequena coisinha, senhores, que eles esqueceram. Foi que Deus disse: olha, não tragam absolutamente nada do Egito. E eles esqueceram disso. Agora sim, eles foram obstinados, trabalhosos, que os limites, ou o limite de Moisés, ou Moisés chegou no seu limite, e ele falou com Deus, e subiu ao monte Sinai, para que ali trouxesse de Deus uma solução, uma resposta para o povo. E a resposta de Deus para o seu povo foi determinar leis que pudesse ajudá-los, discipliná-los, aleluia.
Mas, meus amados e queridos irmãos, isso levou um certo tempo. Aí você vê aí na Bíblia, Êxodo 32, que Moisés se demorou. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe, o povo ajuntou-se a Arão. E Moisés estava no monte, e estava em oração, e estava em jejum, e estava recebendo as leis escritas em uma tábua, e estava tratando exatamente do sacerdócio de Arão. Estava exatamente apresentando a Deus Arão. Olha, Senhor, Arão tem sido um obreiro, e eu quero que o Senhor abençoe ele. E nesse interregno que acontece, o povo chega para Arão. E o que o povo queria? Vamos ver. Versículo 2, o primeiro, 32 e primeira parte B. Levanta-te, disse o povo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Em outra tradução diz, este tal Moisés. E o povo diz o quê? Nós queremos deuses, porque este tal Moisés, que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, o que estava acontecendo com o povo? O povo saiu do Egito, mas o problema é que o Egito não saiu do povo. E é aqui que eu quero colocar a minha primeira observação do cristão que não é autêntico, do cristão que não é verdadeiro, do cristão que nunca sentiu a presença de Deus. Bateu aí, não foi? O cristão que nunca sentiu a presença de Deus. Que tipo de cristão é esse? É o cristão que está na igreja, que dá glória a Deus, aleluia, que batiza-se nas águas, que canta nos departamentos, que até prega a palavra. Inegavelmente, Pedro era ou não era um cristão? Sim ou não? Não ouvi. Pedro era ou não um cristão? Sim ou não? Andava ou não andava com Jesus? Sim ou não? Mas será que Pedro será que Pedro era um cristão autêntico? Sim ou não? Não. Por que não? Porque havia na vida de Pedro muitas brechas que ele não havia conseguido fechar por conta do temperamento, do seu mau gênio. E por conta disso, dessas brechas, o diabo ousou falar com Jesus para cirandar com ele. E por que o Satanás não cirandou diretamente com ele sem falar com Jesus? Porque por mais simples, fraco ou não convertido que seja o crente, mas ele tem dono. A Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, pai da fé, Deus de Isaac, riso, filho da promessa, mas Deus de Jacó, crente desmantelado. Deus é também crente, Deus dele. Aleluia. Então, amados, na verdade, o que Pedro precisava era de quê?
de conversão. Enquanto não há conversão, o crente, ele fica nas margens. Ele é superficial. Ele tem mais para a religiosidade do que para a espiritualidade. Ele não concorda com tudo que sai do altar. Ele não aceita qualquer doutrina. Ele seleciona aquilo que lhe convém. É um crente prático, inteligente, e diz: isso aqui é para mim, isso aqui é para o irmão. Glória a Deus. E Pedro era sincero, como esses cristãos são também sinceros. Glória a Deus. Mas quando o diabo falou com Jesus para se andar com Pedro, Jesus não deixou. Incrível, Bento. Quando o diabo saiu para se andar com Jó, Deus disse: pode ir. E com Pedro, vai não. Por quê? Porque Jó era crente, cheio do poder de Deus, convicto, crente transformado. Pedro não. Não mesmo. Apesar dele ser muito convencido. Pedro era convencido. Era aquele irmão que sabe tudo, discute qualquer doutrina, bota qualquer outro companheiro ou colega no bolso. Gênesis, Apocalipse. Você quer falar sobre o quê? Qual a parte da teologia que você quer discutir comigo? Nicodemos, ele foi ter com Jesus, perdeu uma boa oportunidade de se tornar um verdadeiro cristão. Por quê? Ele foi discutir de mestre para mestre. Vamos falar sobre escatologia, angiologia, amar teologia. Jesus olhou para ele, disse: meu filho, tudo que você precisa não é gia nenhuma, você precisa nascer de novo. E ele disse: como isso, eu sendo velho? Ele disse: se eu falo de coisas terrenas você não entende, imagine se eu falar de coisas celestiais. Por que você não entende? Porque não é espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, e só entende quem nasce de novo. Nasce da água e nasce do Espírito. Cristãos que nunca sentiram a presença de Deus. Aleluia. Vamos mais. Samuel era um projeto de Deus. Era a resposta da oração de sua manhã. E foi consagrado à casa de Deus para servir no altar. E desde pequeno já trazia uma estola sacerdotal. Meu filho vai ser pastor. Que coisa linda. Aleluia. Você vai para lá porque você vai ser pastor. Ótimo. Aleluia. Mas o problema é que ele não conhecia a voz do Senhor. Ele estava na casa de Deus, vestia uma estola sacerdotal, ajudava no sacerdócio, mas ainda não tinha a sua experiência pessoal com Deus. Mas no dia que o Senhor veio lhe visitar, lhe chamou pelo nome Samuel, e ele correu para onde? Para o homem, para o sacerdote. Na terceira vez o sacerdote entendeu e disse: meu filho, quando você ouvir de novo, volte lá e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Naquele dia um milagre aconteceu, e o moço nasceu de novo, e a manifestação de Deus veio através da palavra, que era de muita valia naqueles tempos. Como é nos nossos dias, a palavra de Deus hoje é de muitas valias, porque tem muita gente aí falando, mas não falando a palavra de Deus. Amashangada Uramalabashura Makandaramanai. Mas amados, aí a gente vai para o livro de Revelações,
A gente vai lá para Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Aí encontra o dono da igreja do lado de fora. O dono da igreja do lado de fora. Quem é o dono da igreja? Jesus. E ele estava onde? Do lado de fora. Por que não do lado de dentro? João em Patmos viu ele no meio da igreja. E agora? Ele estava do lado de fora. Por quê? Por que ele estava do lado de fora? Vamos ver por quê. Apocalipse capítulo 3. Versículo 15. Eu sei as tuas obras, nem és frio nem quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Claro que Deus não vai vomitar da sua boca aquele que é dele. Por que vai vomitar? Porque aqueles não eram deles. E até parecia ser, mas não era. E até eles achavam que era, mas não era. Porque não é o que você acha. Não é o que você acha. Não é o que as outras pessoas acham. É o que Deus acha. O que é que Deus acha de você? O que é que Deus acha da tua vida cristã? Aleluia. Irmãos, isso era uma igreja, Laodiceia. E o que é que os crentes de Laodiceia diziam? Vamos ver, versículo 17, do capítulo 3. Do capítulo 3, né? Isso. Veja o que ele dizia: sou rico, estou enriquecendo, não tenho falta de coisa nenhuma. Isso era o que ele dizia dele. Aí Deus olha e diz: não entendi. Diga de novo. Ele diz: olha, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí o Senhor diz: olha, não sabes que és desgraçado, que és miserável, que és pobre, que és cego e que estás nu? Esta é a tua situação. Esta é a tua condição de crente. Que tipo de crente é este? É um crente que nunca sentiu a presença de Deus. Ora, aquele povo, irmão, estava a caminho da onde? De Canaã. E Canaã era uma promessa de Deus, terra que mana leite e mel. E nós, igreja, estamos a caminho da onde? Estamos a caminho do céu, porque céu é promessa de Jesus Cristo para a igreja, para o salvo, para o crente. Agora, como estamos? Primeiro, se estamos no caminho. Se estamos no caminho, que caminho? A Bíblia diz: há caminhos que parecem direito, mas o fim dele é a morte. Que caminho é esse que parece direito? Caminho largo e espaçoso. É o caminho da maioria. Hoje nós vivemos num país intitulado país cristão, que não é um país cristão. Hoje nós vivemos uma avalanche de crentes. Todo mundo hoje é crente. Mas que tipo de crente? Eu estou falando com alguém que diz: eu também sou crente. Você está me vendo, me ouvindo, também diz que é crente. E como você vive? Como verdadeiro cidadão do céu? Ou como um cidadão da terra? Aquele povo, irmãos, estava a caminho da terra prometida. Eles esqueceram, uma estupidez fora do comum.
Eles esqueceram 430 anos de escravidão. Você sabe lá o que é 430 anos? Levando chicotada, comendo o resto. Os filhos que nasciam já nasciam escravos. E quando ficava velho, mata porque não serve mais para a obra. Eles esqueceram de tudo isso. E agora estava a caminho de Canaã. E estavam esquecidos do que Deus havia feito na vida deles. E agora, Moisés estava no monte, e eles procuram Arão e convence Arão a fazer um bezerro de ouro, para servi-lo, para adorá-lo. E eles fizeram, serviram, adoraram, beberam, se prostituíram, dançaram, fizeram tudo que o mundo faz. Estavam a caminho da terra prometida, mas com eles levaram o Egito. Pense você, crente, a caminho do céu, levando consigo o mundo, todo o pecado do mundo. Aleluia. Como é que você se sente como crente que nunca sentiu a presença de Deus? Veja só que coisa interessante. Glória a Deus. Versículo 21 do capítulo 32, Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mo. E o povo fez, arrancou. Eu estava lendo hoje, desde cedo que eu leio, medito, e eu estava meditando, e me lembrando quando eu li isso aqui, que Deus disse que todas as coisas que eles trouxessem do Egito iria servir de laços para ele. Deus já tinha na sua presciência visto que o ouro, que a prata, que o brinco, que a volta, que o transilim, que a pulseira era coisa do mundo. E lá na frente, quando veio o juízo, a Bíblia diz que o povo, a partir daquele dia, não usaram mais nada disso. Mas tem crente hoje ainda insistindo em usar. Não usa na igreja, mas usa no shopping. Continua usando e dizendo que vai para o céu. Levante a mão se puder, se não puder, peça misericórdia. Oh, Shagamanamacharamaya. Aleluia! Queridos, a Bíblia vai nos dizer que Deus, que Moisés desce do monte, e quando ele desce tão indignado por aquilo que estava acontecendo, que ele quebrou as tábuas da lei, aleluia, e ele desceu, porque Deus mandou. Êxodo 32, versículo 7, me acompanhe. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Preste atenção nesse versículo. Quem tirou o povo do Egito? Deus. Mas Deus disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, não é meu, é teu, que você tirou. Por que Deus disse por que você tirou? Porque o povo está lá embaixo, o povo estava reconhecendo que não foi Deus. E quando é que um crente não reconhece que é Deus? Quando ele nunca sentiu a presença de Deus na vida dele. As coisas que lhe sobrevêm é o quê? Obra do acaso. Glória a Deus. Deus dá livramento. Deus faz o milagre. E Ele condiciona as coisas e situações ou pessoas.
Esquece que foi Deus que deu, que foi Deus que fez, enfim, até um emprego, uma porta de emprego, que Deus abre, ele pede, a igreja ora, Deus abre a porta, ele dá as costas para Deus e dá coice como jumento, e não reconhece que é Deus. Por quê? Porque nunca sentiu a presença de Deus na sua vida. E por que nunca sentiu? Porque nunca nasceu de novo. Você entendeu? Você que está em casa, entendeu? Não era isto que você queria? Não, pastor, não era isso. Veja lá, Êxodo 32 e 21. Moisés disse a Arão: que tens feito a este povo? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão disse: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. O povo era inclinado ao mal e Arão inclinado a obedecer quem estava. Escute, senhores obreiros. A pior coisa que pode suceder a um homem de Deus, principalmente se ele for um obreiro, é ele fazer média com o povo. Se o povo estiver certo, de pé aplauda. Se o povo estiver errado, de pé corrija. Nunca fique do lado errado, fique do lado de Deus. Tem pessoas que estão preocupadas com a maioria. Eu acho que se fossem muitos dos obreiros da atualidade, na época antediluviano Bento, eles só teriam falado em prosperidade e em amor. Olha, entre na arca, quem entrar na arca vai ficar rico, quem entrar na arca, traga um cordeiro e vai sair com 30 jumentos, não, irmão. Escapa por tua vida, vem juízo de Deus por aí, e se você não entrar, você vai se arrebentar, você vai morrer. Quem entrou? 8 pessoas, ele e a família. Camarada prega 120 anos, não ganhou ninguém, ganhou a alma, ganhou a família e escapou do juízo de Deus. E a geração que não ouviu, todos para a condenação, todos para o inferno. Deu nem para dar amém, dá não mesmo. Aleluia. Ai, aí Arão vai e diz: olha, Moisés, não fique irado, não fique com raiva de mim não. Sabe, Moisés, o povo que é assim, eles pediram, me deram ouro, eu joguei dentro do fogo, assim, aleatoriamente, joguei, e não é que saiu um bezerro. Meu irmão, é muita cara de pau uma mentira dessa grandeza. Aleluia. Mas deixa lá. O que aconteceu? Deus disse: desça e vai ver o que está acontecendo. Moisés desceu. Versículo 25. Aí Moisés viu no arraial dos santos a idolatria. E o que Deus fez? Moisés mandou matar, eu disse matar, todos os idólatras. Vamos lá, 32, 25. E vendo Moisés que o povo estava, despido, nu. Não era nudez física não, irmão. Era nudez espiritual. Eles estavam descobertos diante de Deus.
Porque o homem, quando peca, quando ele erra, ele fica nu diante de Deus. O que significa ficar nu diante de Deus? Ficar sem a proteção de Deus, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem os cuidados de Deus, sem o livramento de Deus. A Bíblia diz que o povo estava despido porque o quê? Porque o quê? Ninguém sabe? Porque Arão havia para vergonha entre os seus inimigos. Como foi que Arão havia despido? Escute, vamos para o Éden, lugar de prazer e delícia, o melhor lugar do mundo. Quem foi que pecou? Quem pecou? Adão ou Eva? Quem foi que pecou primeiro? Quem? Não ouvi. Quem? Eva ou Adão? Mas quando foi cobrar, Deus cobrou de quem? Adão. Por quê? Você fez isso. E aí vem a Bíblia e diz: por um só homem entrou o pecado no mundo. Deus está cobrando o que aqui? Responsabilidade. Diga comigo, senhores obreiros, responsabilidade. Isso. Se o povo estar andando errado, troncho, a responsabilidade é minha e dos senhores. Aleluia. Pastor, eu não posso obrigar ninguém a andar certo. Obrigar não, mas ensinar pode. Pecou, disciplina. Errou, vara. Mas hoje as pessoas têm medo de disciplinar. Não, estão preocupados com o quê? Em fazer número. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade. Não é você, não sou eu, não é você, não é Deus que precisa de mim, ou Deus precisa de você. Nós, quem precisa de Deus aqui? Só quem precisa de Deus. Já vi crente biquinho, fazendo biquinho. Comigo é assim, se quiser bem, se não quiser, como se estivesse fazendo favor para Deus. Acaba com isso, meu irmão. O céu é opção. Deus oferece, você quer, você abraça. Mas o inferno não, o diabo pega e leva. A responsabilidade, Deus disse, olha, o povo estava despido, porque Arão, você despiu o povo. O que foi que Deus quis dizer? A culpa é sua. Você deixou debaixo da tua barba este povo fazer o que quisesse e ainda contribuiu. E nós contribuímos muitas vezes com o pecado do povo. Começa a fazer errado e a gente começa a passar manteiga por cima. Acaba com isso, meu irmão. Pregue a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre aqui? Ah, Chacamanaia. Escute, esses crentes não sentiam a presença de Deus. Agora escute aqui. Moisés falou com Arão e disse: põe-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem para cá. Isso quer dizer o quê? Se você é do Senhor, você está do lado certo. E qual é o lado certo? O lado da verdade. E qual é a verdade? Aqui. Não conheço outra. Alguém conhece outra verdade? Não. Não, senhor. Não, senhor. Não adianta inventar outro evangelho, não vai dar certo. Disse o Senhor, disse Moisés: venham para cá os que forem meu, do Senhor. Versículo 27, disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí Moisés agora estava profetizando. Não, Senhor,
Diz o Deus de Israel. Que ele diz: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, faça um pacto aqui. Isso é pacto. O tempo não dá para falar sobre isso não. Glória a Deus. E tornai para o arraial de porta em porta. Mate cada um ao seu irmão, ao seu amigo e ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E sabe quantos naquele dia caíram? Uns 3.000 homens. Escuta, irmão, não é tempo de brincar de crente. Não é tempo de ficar em cima de muro. Sabe, essa pandemia abriu os olhos de muita gente, cegos, míopes, daltônicos, porque tem isso na igreja. Tem os cegos, aqueles que não vê nada. Tem os míopes, que é aquele que vê muito pouco. Eu tiro o óculos, pronto. Ficou aqui um míope. E agora? Eu estou vendo um monte de vulto na minha frente, eu sei lá quem é. Míope, é miopia. Glória a Deus. Mas e agora, pastor? O que é que o senhor faz para ver se o senhor é míope? O óculos. E eu que sou míope espiritual, o que é que eu faço? O óculos do Espírito Santo, meu filho, ele vai te mostrar, vai te revelar. E o daltônico é um tipo de doença ocular que a pessoa não difere o azul, o branco, o roxo. Para ele tudo é preto e branco. Tem crente que tudo é igual. É tudo a mesma coisa. Acaba com isso, meu irmão. O preto é preto, o branco é branco. O azul é azul, o amarelo é amarelo. O salvo é o salvo. O pecador é o pecador. O limpo é o limpo, o sujo é o sujo. O mal lavado é mal lavado. O que vai para o céu é diferente. O que vai para o céu o que vai para o inferno é de outra cor. Aleluia! Levante a mão e glorifique a Deus. E o juízo de Deus vai começar. 3.000 homens. Agora, interessante. Deus podia matar, sim ou não? Matou? Não. Moisés podia matar? Podia. Matou? Não. Quem foi que matou? Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Não quer ninguém em cima do muro. Ninguém em cima do muro. Esse negócio de você ver o irmão pecando e sair falando mal do pastor. O pastor, aí, o irmão está fazendo isso e aquilo. Como? O pastor não sabe, meu irmão. Você não sabe? A responsabilidade é tua. Vai lá e desce o sarrafo do irmão. Pega a Bíblia e diga: olha aqui, meu irmão, tu está errado, está em pecado. Procura o pastor, vai confessar o teu pecado. É assim que funciona. Agora o irmão está lá. Glória a Deus. Ou então faz como muitos fazem. Pá, bateram a foto e mandaram para mim. Pá. Eu digo: não, mandaram essa pessoa aqui, essa mulher aqui da Playboy. Disse: não, é uma irmã, da irmã. Eu pensei que era uma garota do Playboy. Disse: não, é irmã mesmo. Está aqui a foto. Então, contra fato, não argumento. Vamos chamar a irmã para a gente conversar e disciplinar. Olha para quem está perto de você. Diga: como é que está a tua vida? Que tipo de crente é você? Que nunca sentiu a presença de Deus? Ou que continua na presença de Deus? E continuar na presença de Deus, mano, o barulho não vai identificar que a pessoa é mais crente, não. É não. Eu estava numa congregação, isso há 35 anos atrás. Eu era auxiliar de trabalho. Aí fui naquela congregação e o dirigente achou de mandar eu pregar. Aleluia. E eu preguei. Sempre preguei assim. Assim não. Agora a gente vai ficando velhinho, vai ficando mais cansado. Não era muito jovem. Aleluia. Mas eu preguei, irmão. Naquele dia, pense que maravilha. E tinha um irmãozinho na frente. Meu irmão dava cada glória. Mas cada glória. Que eu não sei como aquelas telhas não saíram do lugar. Olha, um barulho tão grande. Ele sozinho, irmão. Enchia a casa de tanta glória a Deus. E aleluia, eu alegre. Graças a Deus, irmão. Olha, que crente abençoado. Que crente cheio. Terminou o culto, eu fiquei ali ao lado do dirigente, aleluia,
E daqui a pouco vi outro barulho lá fora. Eu digo, eita, o fogo pegou lá fora. Alguém correu e disse, chega pastor, corre lá, que os irmãos estão agarrados na tapa. Eu digo, meu Deus do céu. Aí pastor, vamos lá irmão, vamos lá comigo me ajudar. Aí eu fui. Eu esperava qualquer coisa, menos que fosse aquele irmão de glória. Era o irmão da glória, porque ele dava a glória e o outro ria, mangava. E ele saiu lá fora, o irmão riu da cara dele, ele não contou a conversa. Os dois se enrolaram na tapa que a poeira levantou. Era num sítio, a poeira levantou meio, os dois se... E eu fiquei assim, eu digo, Jesus, eu não entendi não. Mas eu estava ainda... aprendendo no caminho. Eu digo, meu Deus do céu, foi aqui, esse moço aqui, fizeram um bezerro, celebraram e disseram, este foi o Deus que nos tirou do Egito. Deus se indignou, Moisés, o teu povo que você tirou, está lá, pensa a situação. E Moisés desceu e agora disse ao povo, olha, cada um apanhe sua espada, faça um pacto. Eu não quero ninguém em cima de muro. Ou você é, ou você não é. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Se você estiver comigo, suba nessa carruagem e vamos embora para o céu. E 3.000 caíram a fio da espada. Versículo 29. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão. E isso, leia, eu quero que você leia. Isso para quê? Isso. Você não entendeu? Deixa eu ler de novo. Mas me acompanhe. É 32 e 29. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. As vossas mãos. Escute. O que Moisés mandou o povo colocar na mão? A espada. Diga espada. Moisés mandou que o povo colocasse na mão o quê? Uma? A espada para quê? Não ouvi a igreja. Espada para quê? Para matar. Para tirar. Tirar o quê? O pecado. Aí o salmista, pastor Genival Bento, diz assim, quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Eu preguei isso há 30 anos atrás, lá na Coab. Só esse versículo. Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? E comecei por ali, os irmãos se alegraram. Eu digo, parei, 2 pontos. Eu digo, e se esse malfeitor for o seu pai, você ficará contra ele? E se o malfeitor for a sua mãe? E se for o seu irmão? E se for o teu marido ou a tua mulher? Você será contra? Aí veio meia embreagem. Bom não está bom. Você está em cima do muro. Glória a Deus. Era isso que Deus estava dizendo. Por isso ele disse, quem não deixar pai, mãe, mulher, filho, por amor de mim, não é digno, não pode ser meu discípulo. Então, quem anda com Jesus, nem é da direita, nem é da esquerda, é de cima. É de cima, porque de cima veio o nosso socorro. Teu pai pecou. Meu pai, o senhor está errado, pecou. Pastor disciplinou teu filho. Pastor, está certo, meu filho. Tem crente que quando o filho recebe uma repreensão na igreja, glória a Deus, o filho chega em casa bochechudo e diz, ai, o pastor disse assim comigo. Pastor, o filho, o pai e a mãe vêm tomar satisfação. O meu filho, glória a Deus. Cuidado, meu senhor, minha senhora, porque em vez de subir 1, pode descer 2. Não fica do lado errado. Glória a Deus. Outro dia eu preguei uma mensagem de tanto juízo. Glória a Deus. De tanto juízo que eu mesmo fiquei assombrado. Aleluia. Mas foi juízo demais naquele dia.
E era um culto de festa. Glória a Deus. E alguém chegou para mim depois e disse: nunca mais o senhor vai pregar aqui. Eu disse: mas por quê? Alguma coisa saiu fora da Bíblia? Aleluia. 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 Escute. Vamos. Eu pensei que estava no fim, mas nem chegamos na metade ainda. Mas aqui está escrito, versículo 29. Moisés disse: consagrai as vossas mãos ao Senhor. Isso fala, sabe de quê? Justiça. Justiça de Deus. O amor e a justiça se beijam. Glória a Deus, justiça. Mãos ao Senhor. Porque cada um será contra. Cada um será contra. A primeira vez que eu li esse texto lá no Novo Testamento, Jesus dizendo assim: eu não vim trazer paz na terra. Eu digo: misericórdia. A Bíblia diz que Deus é amor, e o Filho diz agora: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada, eu vim isso. Eu levei muito tempo, pastor Bento, para entender esse versículo. Jesus dizendo que veio trazer guerra, espada, mas era exatamente essa revelação que ele estava recebendo do Pai. Agora vem, a Bíblia diz assim: cada um será contra o seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe. O que eu quero que vocês entendam, meu irmão, é que esse ser contra não está falando de contra a personalidade, o grau de parentesco, o laço de amizade. Não, está sendo contra o que? O pecado. O que eu quero que vocês entendam é que o que Deus odeia é o pecado. Agora, se o pecado estiver em cima da pessoa que você ama, aleluia, essa pessoa, independente do grau de parentesco, vai sofrer. E você não pode ser favorável a ela pelo seu erro, porque estará sendo contra Deus. Calvário. Eu disse Calvário. Escute, o que é que você acha? Por que Jesus estava ali? A Bíblia diz que ele se fez maldito, que morte de cruz era maldição. E eu pergunto: por quê? Porque o Pai o matou, porque sobre ele estavam os meus e os seus pecados. Então, o que Deus estava contra era o quê? O pecado. Não era Jesus, era o pecado. E o pecado estava com ele, então ele tinha que morrer. Ele tinha duas opções. A primeira, o diabo deu sugestão: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desça daí e salva-te mesmo. Ele podia ter descido, claro que podia, mas ele sabia a missão que ele vinha era mais importante. Escute, estou indo para o céu. Quem está indo para o céu comigo aqui, levante a mão. Então não pode levar bagagem. E se o teu pai, sua mãe, seu irmão for um peso nas tuas costas, livra-se deste peso. Se ele não quiser. Tem pessoas, irmãos, que são prejudicadas espiritualmente por causa de familiares. Mas eu quero dizer, porque fica do lado errado. Aí o Senhor disse assim, ó: porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu pai, contra o seu irmão. E isto para ele vos dá hoje. Vos dá hoje? Ou seja, a bênção de Deus na tua vida depende das tuas atitudes, contra ou a favor de Deus. Quem entendeu, levante a mão e diga amém. Mas eu estou falando sobre 3 tipos de crentes, e eu apenas cheguei naquele que nunca sentiu a presença de Deus. Mas temos também aqueles crentes, abençoados crentes, saudosistas, que eram bênçãos na igreja. E talvez você esteja aqui, que pregava, que cantava, que profetizava, que falava mistérios com Deus,
que tinha visões, revelações, sonhos, e que Deus lhe usava poderosamente. E hoje não sente mais nada disso. E eu pergunto, o que foi que aconteceu com você? Vamos à Bíblia Sagrada. Salmo 51, 10 a 12. Salmo de número 51, 10 ao 12. Glória a Deus. 51. Abra a Bíblia no meio, que você vai chegar já no Salmo. 51, disse Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Escute, irmão. Isto era um rei ungido que havia pecado. Havia pecado e guardado o seu pecado, escondido o seu pecado. Continuava com vestes reais, com coroa de rei na cabeça, mas vazio de Deus na alma. Um homem escolhido por Deus, aquele que disse: achei a Davi, achei um homem segundo o meu coração, eu achei. Ninguém seria capaz de encontrar um homem como Davi, mas Deus achou. E ainda na sua tenra idade, era apenas um adolescente indo para a juventude, com 16 anos, mas Deus achou. Foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, mas por falta de vigilância, em tempo de guerra, aleluia, em tempo de guerra ele não entrou na guerra, ele ficou em casa. Como hoje nós estamos num tempo de guerra, a pandemia é uma guerra, do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do diabo contra Deus. E muitos nesta pandemia esqueceram de Deus, pecaram contra Deus, se despiram, se colocaram nas vitrines de Satanás seminus, foram às ruas, fizeram o que não devia, tinham medo de vir para a igreja para não pegar o coronavírus, mas não tinha medo de ir para qualquer outro lugar, até para as festas e para as farras. E o pastor tinha que ficar calado, não podia fazer nem dizer nada. Glória a Deus, porque se dissesse alguma coisa, dizia: mas a lei, mas o Senhor, e se eu pegar? Quer dizer, a responsabilidade é sua. Digo: sim, Senhor, mas Deus é Deus, é Senhor. Eu creio num Deus que cuida do seu povo. Aleluia. Davi era um homem que conhecia Deus e havia